a professora Júlia de Matemática. Hoje nós vamos ter a nossa aula de número 40. Então, a nossa aula de hoje é a segunda parte sobre multiplicação de polinômios, né? Na aula anterior a gente viu a multiplicação de um monômio por um polinômio. Hoje a gente vai ver a multiplicação de um polinômio por um polinômio, tá certo? Então, nosso objetivo vai ser aprofundar os estudos sobre álgebra, ampliando-os agora para as operações de multiplicação de polinômios, realizar a multiplicação de polinômios e retomar conceitos como a propriedade distributiva da multiplicação. Para a aula de hoje, você vai utilizar o seu caderno, caneta, lápis e borracha, caderno e caneta para fazer as anotações e o lápis e a borracha para resolver os exercícios no caderno depois, tá certo? Então, vamos para a multiplicação de um polinômio por outro polinômio. Se você não assistiu à aula anterior, eu recomendo que você assista, porque lá a gente fez a primeira parte dessa aula, né? Trabalhamos com multiplicação de um monômio por um polinômio. Hoje a gente vai aprofundar isso um pouquinho mais. Então, a multiplicação de um polinômio por outro polinômio é feita multiplicando-se cada termo ou monômio de um deles por cada termo ou monômio do outro e reduzindo-se os termos semelhantes, se houver. Então, vamos lá. Eu vou fazer o que aqui? Vou multiplicar cada termo do meu polinômio por cada termo do outro. Vai dar bastante trabalho. Da outra vez, a gente estava trabalhando só com um monômio, então eu tinha um monômio multiplicando vários termos. Agora eu vou ter um termo desse polinômio multiplicando vários termos, vou pegar o outro termo do polinômio, multiplicar vários termos e assim por diante, dependendo de quantos termos eu tiver em cada polinômio, tá certo? No final disso tudo, eu vou ter muitas informações, vou ter vários fatores ali, vários termos. Só que se vocês repararem, geralmente, né, não é obrigatório, né, mas na maioria das vezes acontece de eu ter um termo que seja semelhante ao outro. Então, eu faço essa redução, certo? Ou seja, eu junto todos os termos que forem semelhantes ali para eu ter um polinômio reduzido no final, tá? Todos esses termos que a prof fala, polinômio reduzido, termos semelhantes, variáveis, tudo isso a gente está estudando desde o início do conteúdo sobre monômios. Caso vocês tenham alguma dúvida, retomem as aulas anteriores para tirar essas dúvidas, tá? Eu geralmente tento dar uma relembrada nos termos aqui durante a aula, mas se por acaso eu falar alguma coisa que vocês não lembram, vocês podem retomar as aulas anteriores, lá tem tudo explicadinho, o prof fala o que é cada termo, para que usa, como que a gente faz, tá certo? Então, assim, aqui a gente está seguindo um conteúdo, então caso você perdeu alguma aula anterior, o ideal é que você volte para pegar esse conteúdo que você perdeu, porque aqui vai fazer falta. Eu estou falando termos que talvez você não conheça. Falou termo semelhante, não sei nem o que é. O que vai adiantar? Você não vai entender o que eu vou explicar agora. Então, eu recomendo que vocês assistam todos os vídeos da sequência de monômios para vocês entenderem aí o que é termo semelhante, variável, reduzir os termos semelhantes, o que significa tudo isso, tá certo? Então, cuidado. A matemática ela é um conteúdo que é muito contínuo. Vocês precisam ter a base anterior para seguir no conteúdo. Então, vocês precisam aí acompanhar sempre todos os conteúdos para conseguir resolver direitinho, tá certo, gente? Mas não se preocupem, é tudo muito simples, muito fácil, tá? Eu só recomendo mesmo que vocês tirem essas dúvidas, porque eu falo aqui monômio, às vezes vocês não lembram mais o que é monômio. Então, tem que voltar lá assistir, falar termo semelhante. Não lembro mais o que é, então tem que cuidar com esses nomes matemáticos. A gente sabe que a matemática tem vários nomes e várias palavrinhas que são diferentes do que vocês usam normalmente, mas essas palavrinhas elas têm algum significado que ele vai ser necessário para a gente fazer os exercícios, tá certo? Vamos então ver alguns exemplos sobre multiplicação de polinômios. De um polinômio por outro polinômio, certo? Então, número 1 aqui a gente tem essa figura. E aí ele pergunta, de que maneira podemos representar a área dessa figura? Como que a gente vai representar a área? Vamos lembrar de novo. A área é a multiplicação, no caso aqui é quase um retângulo, né? Não tem como eu garantir aqui que não é um quadrado, porque aqui é B e lá é A. Então, é um retângulo. Multiplicação de um retângulo é o quê? Base vezes altura, ou seja, eu vou multiplicar a distância aqui da base, que na verdade é x mais a, e multiplicar a altura, que é x mais b, certo? Eu posso fazer isso. Ou eu posso fazer separado também. Posso calcular a área da figura 1, mais a área da figura 2, mais a área da figura 3, mais a área da figura 4. Tanto faz, eu posso fazer desses dois jeitos. A gente vai fazer os dois agora para vocês perceberem, certo? Então, como a figura representada é um retângulo de lados x mais a e x mais b,
eu posso fazer, né, a representação da área dela pode ser feita da seguinte maneira: x mais a vezes x mais b. Essa é a medida do comprimento vezes a medida da largura, que foi o que a prof falou ali. Vocês podem fazer a multiplicação das duas dimensões ali do retângulo, certo? Esse é um jeito de fazer a multiplicação da área. Desculpa, a multiplicação da área não. É um jeito de encontrar a área, certo? Outra maneira também, eu posso dizer que, algebricamente, a expressão x mais a vezes x mais b representa a multiplicação de um polinômio por outro polinômio. Outra maneira de representar a área da figura é adicionar as áreas das quatro figuras que a compõem, ou seja, fazer a área de cada uma das figuras. Então, a área da figura 1, que é um quadrado, vai ser x vezes x. A área da figura 2, que é o retângulo, vai ser x vezes a. A área da figura 3, que é outro retângulo, vai ser b vezes x. E por último, a gente tem mais um retângulo, que é a figura 4, b vezes a. Eu posso, então, somar tudo isso. Eu vou ficar aqui com x quadrado, mais ax, mais bx, mais ab. Como a gente sabe, para ser um termo semelhante, a gente teria que ter exatamente as mesmas variáveis aqui. No caso, a gente não tem. Cada um deles é um termo diferente. Então, a gente tem aqui um polinômio de 4 termos, certo? Então, a representação da área, eu posso dizer que ela é feita tanto dessa maneira aqui, quanto dessa maneira ali. As duas estão corretas, ok? Então, se eu fizesse, por exemplo, aqui, a multiplicação desse polinômio pelo outro polinômio, eu teria que fazer chuveirinho, né? X vezes x, aqui. X vezes b, aqui. A vezes x, ali, e a vezes b, ali, certo? Isso me resultaria em x quadrado mais bx mais ax mais ab, que é exatamente o que a gente achou no slide anterior, fazendo a área de cada uma das figuras separadas, certo? Note que usamos a propriedade distributiva da multiplicação, que é o chuveirinho, né? Que vocês adoram falar do chuveirinho, nunca vi. Então, é o chuveirinho, tá? Em relação à adição algébrica, tá certo? Então, a gente utilizou essa distributiva da multiplicação. A gente multiplicou x por x, resultou em x quadrado. Multiplicamos a por x, que resultou em ax. Multiplicamos x por b, que resultou em bx. E multiplicamos a por b, que resultou em ab, certo? É isso que a gente faz na distributiva. E é isso que a gente vai ter que fazer com os polinômios. Para eu multiplicar um polinômio para o outro, eu vou ter que fazer o chuveirinho, tanto com o primeiro termo, quanto com o segundo termo. Observe aqui o exemplo. Então, a gente tem aqui x quadrado mais 2x menos 1, que multiplica x mais 1. Para eu resolver isso, eu vou fazer a multiplicação de todos os termos. Dá bastante conta, né, gente? Então, olha só. X quadrado vezes x está aqui. X quadrado vezes 1 está aqui. Mais 2x vezes x, mais 2x vezes 1. Menos 1 vezes x, menos 1 vezes 1. Certo? Tem que fazer cada um dos termos ali, tá? Eu vou fazer aqui no quadro o chuveirinho para vocês enxergarem. Mas é basicamente isso. X quadrado mais 2x menos 1, que multiplica x mais 1. Certo? O que a gente fez ali, ó? Vocês podem reparar que está tudo feitinho. X quadrado vezes x, x quadrado vezes 1. Aí depois vocês fizeram 2x vezes x, 2x vezes 1. E ainda faltou 1 aqui, menos 1 vezes x, menos 1 vezes 1. Certo? Visualmente fica mais bonito fazer ao contrário, tá? Mas no resultado não muda nada, ok? Multiplicando tudo isso, eu vou chegar em x ao cubo, por esse aqui, x quadrado, 2x quadrado, 2x, menos x e menos 1. Aí é o que eu falei, os termos semelhantes a gente pode reduzir, ou seja, juntar. X ao cubo, não tenho nenhum outro x ao cubo, então não tem com quem juntar. X quadrado com x quadrado, então eu tenho x quadrado mais 2x quadrado. Isso me resulta em 3x quadrado, certo? 2x menos x, vai ficar só x. O menos 1 não tem com quem reduzir, fica ali. Então, o resultado dessa multiplicação, que parece gigantesco, vai ser um termo bem pequeno. Vai ser x ao cubo mais 3x quadrado mais x menos 1. Só isso, tá, gente? Qual que é a principal diferença dessa para a multiplicação de monômios?
Multiplicação de um monômio por um polinômio? Nenhuma, gente. É só que você vai ter que fazer a mesma coisa várias vezes. Quando você tinha a multiplicação de um monômio por um polinômio, você fazia aquele monômio pelo polinômio. Agora você vai ter um monômio pelo polinômio, outro monômio pelo polinômio, porque aqui é como se fosse um monômio, né? Então, vocês vão fazer várias vezes a mesma continha, que também é uma multiplicação de dois monômios. Então, é bem simples, tá certo? Segundo exemplo, desculpa, viajei. É o mesmo exemplo, é só porque a gente tem outra maneira de resolver. Podemos resolver também utilizando esse dispositivo prático aqui. Então, a gente fez utilizando o distributivo, certo? E o chuveirinho. Agora, observem aqui, o professor vai fazer no quadro para vocês. A gente pode fazer utilizando um dispositivo prático que lembra bastante a multiplicação quando a gente monta a continha. Então, por exemplo, quando eu tinha 36 vezes 2, eu montava assim, certo? Aí eu fazia 2 vezes 6, dá 12, fazia 2 vezes 3, que dá 6, mais 1, 7. Então, esse dispositivo que a gente vai usar agora, tá? Como que ele pode ser utilizado? Então, eu vou escrever aqui os meus dois polinômios. x² mais 2x menos 1, que multiplica x mais 1. Deixa eu botar mais pro lado aqui para ficar mais bonito. X mais 1, certo? Como que eu vou fazer? Eu vou multiplicar cada um dos termos aqui. Vou fazer esse 1 vezes cada um desses termos. Então, 1 vezes x². 1 vezes 2x, 2x. 1 vezes menos 1, menos 1. E aí eu vou somar. Com o quê? Com a multiplicação, deixa eu fazer de outra cor, com a multiplicação deste segundo termo também pelos três termos ali de cima. Exatamente como a gente faz, tá? Vou fazer x vezes x ao quadrado. Eu vou procurar escrever os termos semelhantes um embaixo do outro para ficar mais fácil, mais visível. Então, vou começar de trás para frente aqui. X vezes menos 1 vai me dar menos x. Então, como aqui é x, eu vou escrever os dois um em cima do outro, tá certo? Agora aqui eu tenho x vezes 2x, eu vou ficar com 2x². E x vezes x² vai me dar x ao cubo. Certo? Agora o que eu tenho que fazer? Somar esses meus dois polinômios. Menos 1 aqui, 2 menos x vai me dar mais x. x² mais 2x² vai me dar 3x². E esse x ao cubo, esse x ao cubo repete aqui. Tá certo? Vocês podem fazer dos dois jeitos. Aqui, gente, nem a ordem altera, tá? Eu posso fazer primeiro esse termo e depois esse, multiplicar ali, tanto faz. Não acho muito prático, tá? Percebam que eu tenho que fazer toda a multiplicação, depois eu tenho que somar os polinômios. Mas, gente, fica a critério de vocês escolher qual dos dois vocês querem fazer, tá? Tanto faz, os dois resultados vão fechar no final, os dois resultados têm que dar igual, tá? Vocês podem fazer usando a distributiva, só que aí vocês têm que tomar bastante cuidado para não errar sinal, não multiplicar errado, não esquecer, porque daí tudo ali vai ficar escrito numa mesma linha. Aqui ele acaba ficando mais visual para fazer a conta. Então, vocês podem escolher os dois métodos. Os próximos exemplos a gente vai fazer pelos dois jeitos, tá, gente? Para vocês verem como que funciona, tá? Não tenham medo, vou fazer os dois jeitos para vocês aprenderem os dois. Depois vocês escolhem qual vocês preferem, ok? Agora sim, outro exemplo. Terceiro exemplo. Qual é o polinômio que representa o produto 3a mais 2b, que multiplica 2a menos 5b? Então, aqui a gente vai ter a multiplicação do nosso polinômio. Vou fazer 3a vezes 2a, 3a vezes 5b, e depois 2b vezes 2a e 2b vezes menos 5b, certo? Então, tem que fazer toda essa ordem. Aqui a gente vai ficar, então... Eu vou fazer no quadro com vocês para eu fazer colorido, acho que fica mais fácil para vocês, mais visual para enxergar, né? 3a mais 2b, que multiplica 2a menos 5b. Então, vamos lá. Vou até usar as mesmas cores ali do slide. 3a vezes 2a, eu vou ficar aqui. 3a vezes 2a. 3a vezes menos 5b, mais 3a, que multiplica menos 5b. Utilizar os parênteses quando a gente trabalha com números negativos, né, para não esquecer.
Vou continuar aqui, então, de azul. Como eu vou continuar embaixo, eu faço o sinal duas vezes aqui, né? O de mais. 3A vezes... Opa, perdão. 2B vezes 2A. 2B vezes 2A. E 2B vezes menos 5B. Mais 2B, que multiplica menos 5B. Certo? Depois, quando vocês estiverem fazendo bastante exercício, vocês podem fazer direto, tá? Não precisa ficar escrevendo tudo isso daqui, não. Eu vou fazer o próximo exemplo, a gente vai fazer mais direto para vocês entenderem. Então, vou resolver aqui. 2A vezes 3A. 2 vezes 3, 6. A vezes A ao quadrado. Certo? 3A vezes 5B. Eu vou ter, então, 3 vezes 5 dá 15. Certo? A vezes B dá AB. Agora, a gente tem que ver o sinal. Mais vezes menos dá menos. Cuidado com as regrinhas, hein? 2B vezes 2A. 2 vezes 2, 4. B vezes A, AB. Se você escrever BA, também tá certo. Só não esqueça depois que você pode juntar os dois, porque eles serão, sim, termos semelhantes. 2B vezes 5B. Mais vezes menos, menos. 2 vezes 5, 10. B vezes B, B ao quadrado. Certo? Então, eu fico aqui com 6A ao quadrado. Estes dois são termos semelhantes, sinais diferentes, diminui e dá o sinal do maior. 15 menos 4 vai dar 11. 11AB negativo, menos 10B ao quadrado, certo? Exatamente o mesmo resultado. Então, vocês precisam fazer com calma. O ideal é que vocês façam até usando ali um lápis de cor colorido nos primeiros exercícios para vocês não se perderem. Mas depois vocês já vão pegando a manha e vai ficando mais fácil, tá, gente? É bem simples. É o quê? Uma multiplicação de monômios, de vários monômios, né? Eu vou multiplicar vários monômios ali repetidamente, ok? A outra maneira de fazer é utilizando aquele sisteminha que a gente viu. Então, eu vou fazer aqui no quadro. 3A mais 2B, que multiplica 2A menos 5B. Certo? Como eu falei, não faz diferença se eu fizer primeiro esse termo e depois o outro, tá? Tanto faz. Eu vou fazer diferente do que tá ali, vou fazer ao contrário. Vou fazer primeiro esse daqui. Então, vai ser o menos 5B vezes 3A. 5 vezes 3, 15. Sinal negativo, né? Menos vezes mais dá menos. Menos 15, AB. 5B vezes 2B. Menos com mais dá menos. 5 vezes 2, 10. B vezes B, B ao quadrado. Agora, se eu fizer o 2A vezes os dois termos ali. 2A vezes 3A. Vou começar pelo de trás para eu poder escrever aqui embaixo, né? 2A vezes 2B. 2 vezes 2, 4AB. 2A vezes 3A, 2 vezes 3, 6A ao quadrado. Aqui é mais. Certo? Agora, para resolver, basta fazer a soma desses dois polinômios aqui. 10b quadrado não tem ninguém para somar, fica 10b quadrado. Menos 15ab mais 4ab, sinais diferentes, diminui e dá o sinal do maior. Menos 11ab. E 6a ao quadrado, quando não tem ninguém para somar, fica 6a ao quadrado mesmo, ok? Então, é exatamente a mesma coisa, tá? Percebam que aqui nesse que a prof colocou no slide, ele nem coloca um em cima do outro, ele só coloca os termos ali e depois você se vira para somar. É um pouco melhor visualmente de resolver, mas eu acho que pode confundir um pouquinho mais vocês, tá? O outro jeito eu acho um pouco mais claro. Pelo menos ele é mais parecido com o que a gente vem sempre trabalhando, né? A gente não usa isso daqui muito. Então, aquele outro método é um pouco mais fácil para vocês não se perderem, tá? Mas assim, gente, preferiu usar esse método? Pode usar, não tem problema nenhum. Os dois estão corretíssimos, ok? Mais um exemplo, então, para a gente fechar. Vamos lá. Vamos calcular, então, o produto de x mais 2 por x quadrado menos x menos 2. Esse a prof vai fazer no quadro com vocês. Primeiro, vou fazer mais direto, tá, gente? Para vocês enxergarem que dá para ser mais direto, que talvez
vocês prefiram x² menos x menos 2, que multiplica x mais 2. Ih, eu escrevi ao contrário, né? Perdão, é melhor. Não faz diferença, tá? Mas é que para fazer a conta, eu prefiro o polinômio menor na frente, tá? É mais fácil, eu acho. x² menos x menos 2. O que eu vou fazer? Multiplicação de chuveirinho. Então, vamos lá. X vezes x² vai dar x ao cubo, certo? X vezes menos x, menos x². X vezes menos 2, menos 2x. Agora aqui, 2 vezes 2x², 2x². 2 vezes menos x, menos 2x. 2 vezes menos 2, menos 4, certo? Termos semelhantes, eu vou juntar então. O que eu tenho de semelhante aqui? Tem esse x² com esse x² e eu tenho este 2x com esse 2x aqui. Então, eu posso juntar tudo e escrever. X ao cubo não tem ninguém para juntar, fica x ao cubo. x², eu tenho um x² lá, então menos x² mais 2x². Sinais diferentes, diminui e dá o sinal do maior. Vai ficar mais x², mais x². Menos 2x menos 2x, vai ficar menos 4x menos 4, certo? Então, exatamente da mesma forma. Percebam que aqui no slide a prof colocou todas as multiplicações explícitas ali. Claro que quando eu faço direto dá bem menos coisa para escrever, né? Fica bem mais simples. Então, vocês podem fazer dos dois jeitos, tá, gente? Aqui no final chegamos no mesmo resultado. X ao cubo mais x² menos 4x menos 4, tá? Os dois jeitos estão certos. Aqui eu simplesmente fiz direto, é como se eu não tivesse feito essa linha aqui, ó. Percebam que eu pulei direto para essa terceira linha aqui. Por quê? Porque eu já fiz de cabeça, já multipliquei aqui. X vezes x ao quadrado, eu já sei que é x ao cubo. Vocês também já sabem, a gente já está trabalhando com isso por bastante tempo. Eu sei que x vezes x vai ser x ao quadrado. Eu sei que x vezes 2 vai ser 2x. Então, vocês podem fazer direto sim, tá? A não ser que você tenha dúvida, a não ser que você não se sinta confiante para fazer isso. Você pode fazer todo o passo a passo, tá? Não faz problema nenhum. Se na prova lá vocês colocarem todos os números, o importante é que no final o resultado esteja certo. Só tomem cuidado para não errar, tá bom? Eu posso fazer também utilizando aquele outro método, né? Que é este método aqui da multiplicação. Dessa vez eu não vou fazer ele no quadro, porque dá muito trabalho. E eu não acho tão produtivo quanto fazer chuveirinho. Assim, gente, como é que eu posso dizer? Ele é a mesma coisa, só que eu acho que é mais confuso para vocês, tá? Mas sempre tem aquela pessoa que adora fazer usando esse tipo aqui, então podem usar, tá certo? O que eu fiz aqui? Multipliquei primeiro x por esse primeiro polinômio aqui. Resultou em x ao cubo menos x² menos 2x. Depois eu multipliquei o 2 por todos os termos, resultou em 2x² menos 2x menos 4. Percebam que é exatamente o que a gente fez, só que escrito de uma maneira mais compacta ali, tá? Mas é exatamente o que a gente fez. Aí agora é só juntar os termos semelhantes. X ao cubo não tem ninguém para juntar, fica aqui. X² com 2x² vai sobrar x². Menos 2x com menos 2x vai dar menos 4x e esse menos 4 só repete, tá? Exatamente a mesma coisa. Ok? Algumas observações importantes, então, antes de a gente encerrar a aula de hoje. Quando eu tenho 3 ou mais polinômios, a gente pode multiplicar, então, os dois primeiros polinômios e depois multiplicar o resultado pelo terceiro, tá? Isso pode acontecer. Por exemplo, aqui, tenho uma multiplicação de 3 polinômios, certo? Então, eu multiplico os dois primeiros e depois multiplico o terceiro. A multiplicação dos dois primeiros me resultou nisso aqui. Eu consigo simplificar ainda um pouquinho mais, vai ficar x² menos 1. E aí, esse resultado eu multiplico, por fim, pelo 3x mais 1, que vai me resultar, então, em 3x ao cubo mais x² menos 3x menos 1, certo? Então, é simples. Se você tem mais de 2 polinômios para multiplicar, faz primeiro uma multiplicação, depois multiplica pelo terceiro que você precisa, certo?
Tomem cuidado com os sinais, com os expoentes, com as letras. Eu sei que é muita coisa, muita informação pequenininha. É sinal, é expoente, é variável, aí tem variável AB, aí tem ABC, x, x quadrado, xy. Então, cuidado, gente, tá? São muitos detalhes aqui, mas a conta é simples, é só uma multiplicação que você está fazendo, né? E nos expoentes ainda é mais simples, você só vai somar os expoentes ou diminuir. Então, aqui vocês têm que tomar cuidado, tá? É os detalhes que importam. Então, cuidado com todos os detalhes. Façam os exercícios com calma, tá? Não esqueçam de fazer os exercícios, né? E façam eles com atenção, por favor. Façam com calma, com dedicação. Não é difícil, gente. Vocês conseguem fazer tudo. Vocês são muito inteligentes. Vocês só precisam ter paciência e fazer com calma, tá? Vocês precisam fazer o passo a passo, conforme a prof explica aqui. De novo, caso vocês tenham alguma dúvida na multiplicação dos monômios, aqui que a gente faz, volte na aula de multiplicação de monômios, tá? Nós estamos estudando agora os polinômios, que são formados por vários monômios. Por isso que uma aula tem relação com a outra, tá certo? Não esqueçam de consultar o material. Caso tenham alguma dúvida, vocês podem reassistir as aulas que vocês têm à disposição de vocês. Novamente, não esqueçam de fazer os exercícios e a gente se vê então na nossa próxima aula.